Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre a tua vida. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração e te convido a vir comigo. Quero falar sobre juízos que estão para acontecer neste mundo. É claro que aquilo que estamos vendo já faz parte dos juízos de Deus que estão acontecendo nesse tempo. Terremotos, furacões, tsunamis, guerras, todas essas coisas estão escritas na palavra de Deus. Quanto à igreja do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8. Mas vamos analisar uma coisa. Temos saído de uma pandemia mal. Todos nós somos testemunha daquilo que aconteceu há bem pouco tempo atrás. O mundo todo ficou parado, perplexo, enclausurado em casa. É apenas um ensaio para as coisas que estão por vir. Abra sua Bíblia, se você pode, no livro de Isaías, capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Isso tem acontecido, mas vai acontecer além. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, ao seu senhor, à sua serva como à sua senhora, ao comprador, ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao que dá com usura e ao que paga com usura. De todos se esvaziará a terra, de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis e mudam os estatutos e quebram as alianças. Os 10 mandamentos, Deus disse ali: não matarás. E é o que mais vemos hoje, é seres humanos se matando. Não roubarás, é o que nós vemos, seres humanos roubando. Não dirás falsos testemunhas, e o que vemos é isso que está acontecendo hoje. O mundo está sofrendo por quê? Porque quebraram as leis. Por isso está em bancarrota, por causa da desobediência. O desejo de Deus é que todos os moradores da terra venham ter conhecimento dele e da sua palavra. O Salmo 100 já diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Mas não é isso que está acontecendo. Por causa da desobediência, o ser humano tem se distanciado de Deus. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. É uma ordem do Senhor Jesus Cristo para pregar a sua palavra. Porque é através da sua palavra que a fé cristocêntrica vem ao coração do pecador. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
A Bíblia diz no livro de Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz sobre a fé no livro de Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Ais e pragas estão descritos nas Escrituras que viriam a este mundo. Mas Deus deixou para os seres humanos armas para vencerem as lutas, as tentações, as pragas que iria vir sobre essa terra. E a arma mais preciosa e poderosa que temos é a nossa fé em Jesus Cristo. É a sua palavra. Louvado o nome do Senhor. O povo de Deus, ao longo do tempo, tem sido avisado por Deus, pela sua palavra, sobre os juízos de Deus que iria se aplacar sobre o mundo. Há bem pouco tempo, passamos por uma turbulência terrível, esta pandemia maldita que se aplacou no mundo todo. Mas coisas piores estão para chegar a este mundo. Os desobedientes, os ímpios, sofrerão na pele o que vai acontecer. Mas a igreja, fiel do Senhor Jesus Cristo, será livre de tudo isso. E quando estou dizendo igreja fiel, não estou falando o nome do meu ou do seu ministério. Quando se fala em igreja fiel, está falando de um povo que foi comprado, redimido pelo sangue de Jesus. E esse povo é o povo de Deus e está sobre toda a face da terra. Esses serão livres dos ais, das pragas, dos juízos, que ainda vão se aplacar de maneira terrível sobre este mundo. Isaías 24 é apenas um sinal para nós daquilo que está para vir, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não vai enfrentar esses juízos. Quais são os juízos? O mundo vai entrar em uma bancarrota? O mundo vai entrar em uma desolação terrível? Jesus Cristo avisou a sua igreja: cautelai-vos para que ninguém vos engane. Aliás, ele disse isso aos judeus. Para a igreja ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. O mundo entrará em bancarrota assim que a igreja for arrebatada. Porque no momento do arrebatamento, em toda a terra, os milhões de servos e servas de Deus vão desaparecer dentro dos ônibus, dos trens, dos aviões, dos carros, dos apartamentos, das casas, nas escolas, nos hospitais. Os berçários ficarão sem nenhum bebê. Isso está perto de acontecer. E no momento do arrebatamento, o trânsito no mundo vai parar. O mundo entrará em bancarrota total. Grito, choro, desespero. Já estamos vendo nas reportagens sobre os OVNIs. Há bem pouco tempo foi anunciado pela NASA e eles vão dispor vídeos e vídeos sobre os OVNIs, sobre os ETs que provavelmente estão aparecendo no mundo, para que quando o arrebatamento acontecer, eles vão ter uma desculpa
E a desculpa deles para o mundo todo é que um povo foi levado, foi abduzido pelos extraterrestres. Mas no meio deste caos ficará os desviados. E certamente alguns deles vão dar notícias em reportagens e eles vão afirmar categoricamente que foi Jesus Cristo que arrebatou a sua igreja. E no momento do arrebatamento, cumprir-se-á as dores de parto para o povo judeu. A imprensa mundial vai descobrir que tudo isso aconteceu e vão colocar a culpa no povo judeu. E eles então vão ser perseguidos pelo mundo todo. Já está escrito lá, Jesus deu dica sobre esses acontecimentos terríveis. Livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 9, vamos ver o que diz. Mateus 24 e verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Ele disse isso a judeus e o que iria acontecer ao povo judeu. Porque a grande tribulação é exclusivamente para o povo judeu e para os rebeldes do mundo todo. Jesus Cristo disse: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, ainda nesse tempo caótico, terrível. Satanás vai se aproveitar e vai usar os sagazes, os pseudos profetas, para enganar o povo dentro desse tempo de tribulação. A NASA já vai anunciar que foi os extraterrestres que levaram o povo, e muitos irão acreditar. Assim que o arrebatamento acontecer, o mundo ficará desestruturado em todas as áreas, em especial na área política. E vai haver uma reunião de urgência e de emergência. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 17, e o verso 12. Nesta reunião vai acontecer o acordo de paz. Isso que está acontecendo hoje, acordos de paz sendo anunciado, é apenas um ensaio para aquilo que vai acontecer. O verdadeiro acordo de paz será depois do arrebatamento. Talvez semanas ou meses depois. A cúpula mundial vai fazer uma reunião de emergência e de urgência. E nesta reunião, é bíblico, será escolhido 10 presidentes e será apontado o homem para trazer equilíbrio para o mundo inteiro. E esse homem é o anticristo, é o iníquo, o homem da perdição. A imprensa mundial estará nessa reunião. E assim que ele receber o domínio do mundo, os 10 reis vão delegar a ele os seus poderes, os seus domínios. E aí vai acontecer a profecia que está no livro do Apocalipse, capítulo 6, e o verso 1. Ele fará um concerto com muitos, também está no livro de Daniel 9
e 27, por uma semana de ano. Mas está escrito lá que na metade da semana fará cessar o sacrifício. No livro do Apocalipse, capítulo 6, ele ali é apresentado como o Salvador do mundo. Olha o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 6. Ele fará um concerto, ele sairá para vencer. Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei, e vi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse é o exato momento da reunião de cúpula que vai acontecer. E os 10 presidentes vão delegar poder a este homem, e este homem vai receber o poder do mundo, liberdade para governar durante 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, ele vai fazer coisas estrondosas, em especial com o povo judeu. Nessa reunião, ele vai propor, certamente, 2 pactos para com os judeus. Vocês vão fazer uma aliança comigo, e eu construirei o templo que tanto vocês almejam. Eu vou fazer cessar as guerras entre os seus irmãos, judeus e árabes, e é o que mais os judeus querem, esta paz. O anticristo vai fazer cessar essa guerra entre judeus e árabes. Mas, na realidade, é Deus que vai cessar esta guerra. Porque certamente os árabes serão unidos aos russos, aos turcos, aos sírios, aos da Líbia. E eles vão querer atacar o povo judeu. Mas a Bíblia diz, está na profecia, Ezequiel 38, e em especial em Ezequiel 39, Ezequiel 38 fala da guerra de Gog e Magog, Ezequiel 39 fala que os judeus terão um trabalho de 7 meses para enterrar cadáveres, e os cadáveres são os dos soldados russos, soldados turcos, soldados armênios, soldados irãos. E durante 7 anos, os judeus vão usufruir os maquinários de guerra que foram deixados por essas nações. O próprio Deus vai destruí-los no deserto de Israel. Ezequiel 38 e 39. E nesta época o mundo estará passando por juízos tremendos. Deus estará sacudindo a peneira. Porque Deus está no trono agora, assistindo tudo o que está se passando neste mundo. Está vendo os juízes usufruindo dos seus poderes para prejudicar os órfãos e as viúvas. Está vendo as forças políticas enganando a multidão. Está vendo os bandidos se sobressaindo em todo o mundo. As fake news estão aí de vento em popa. Deus está assistindo tudo isso. Mas virá o tempo em que Ele virá com juízo sobre esta terra. A Bíblia diz, ai do mundo por causa dos escândalos. Chegará o tempo em que Deus tomará conta
de tudo de mal que está acontecendo nesta terra. Ele já está dando sinais através de vulcões, furacões, tsunamis, guerras, pandemias. Ele já está dando sinais. Isto é apenas o começo daquilo que está por vir sobre este mundo. Por isso nós, servos e servas de Deus, somos por Deus convocados a pregar a palavra. Mas a palavra de Deus, a verdadeira profecia, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples e puro, porém poderoso. O Evangelho do Senhor tem o poder para curar seres humanos, libertar seres humanos das drogas, do roubo, do crime, da mentira, das falcatruas desta vida. Jesus Cristo disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. O nosso dever é pregar a palavra de Deus. O dever do ser humano é ouvir, acreditar ou não. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa alcançará a misericórdia de Deus. Portanto, estamos no tempo de ouvir, de crer e de confessar a palavra de Deus. Para que se cumpra na nossa vida aquilo que está em Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de nos voltarmos para Deus. Graça e paz seja de maneira forte e abundante sobre a tua vida.